peço que os amados abram as suas Bíblias em 1 de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Eu farei a leitura, e peço que os irmãos acompanhem, do verso de número 7 ao verso de número 21. Primeira João 4, de 7 a 21. Assim nos fala a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em quem ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amado Deus, na tua presença nós nos encontramos e rogamos a tua misericórdia, rogamos a tua graça para conosco, porque precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz para que possamos ser alimentados em ti mesmo, para que possamos ser fortalecidos no Senhor. E rogamos, ó Deus, então, a tua iluminação. Esclarece a nossa mente. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Antes, nós te pedimos que sejamos acrescentados no teu próprio amor, na fé, no entendimento da tua vontade. E que o Senhor, ó Deus, possa falar profundamente aos nossos corações, possa falar, ó Deus, impactando todo o nosso ser, para que nós venhamos, ó Deus, a perceber a tua mão a nos guiar, para que nós possamos perceber dia após dia que caminhamos segundo a tua vontade, pelo aprendizado na tua verdade. Que o Senhor, ó Deus, esteja a abençoar os nossos irmãos que nos acompanham e que nos acompanharão à distância. Que a tua boa mão possa favorecê-los para que eles também sejam alimentados no teu maná espiritual, no teu alimento espiritual. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe os pecados, nos purifica e que os momentos em que passaremos aqui sejam agradáveis,
diante do Senhor e para os nossos corações. Abençoa, ó Pai, a nós que aqui estamos, aqueles que aqui não estão e estão acompanhando à distância. Somos o teu povo. E se o Senhor, ó Deus, não falar aos nossos corações, se o Senhor, ó Deus, não alimentar a nossa alma, nós fatalmente, ó Deus, passaremos dias, ó Deus, famintos espiritualmente. Passaremos dias, ó Deus, sem a tua orientação. E não é esse o desejo do teu coração, nós cremos. E não é esse, ó Pai, também o desejo do nosso coração. Que haja fruto em o Senhor nos ter trazido aqui, nos colocar, ó Deus, diante desta oportunidade de nos debruçarmos ante a tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que assim oramos. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós refletimos a respeito da pessoa de Deus, a respeito de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz, do grande poder que Ele tem em suas mãos, nós podemos nos perder nesses pensamentos, porque esses pensamentos fatalmente não teriam fim. E este mesmo pensamento foi um pensamento que trouxe uma certa angústia aos corações dos irmãos que foram encarregados de redigir a Confissão de Fé de Westminster, a confissão que adotamos enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando eles se depararam com a questão em que eles deveriam se pronunciar sobre quem é Deus, eles não tinham resposta para tal questão. E alguns até em seus pensamentos sobre o que dizer diante dessa questão, eles talvez não tinham coragem, não se atreveram a falar, a responder sobre quem é Deus. E então, alguém levantou no meio do plenário e disse: Deus é santo, Deus é eterno, outro disse. E aí mais um outro disse: Deus é onipotente, Deus é onipresente. E aí foram falando e redigiram o que nós temos hoje falado na Confissão de Fé a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. E, meus irmãos, nós estamos certos de que o que ali há escrito não é o suficiente para definir Deus. Não é o suficiente para trazer uma completude de tudo que nós podemos entender a respeito de Deus. E nesse pensamento, meus irmãos, nós queremos falar para os amados a respeito da soberana vontade aplicada. Nós bem sabemos que vontade soberana só existe uma, que é a de Deus. Pois por mais que nós tenhamos as nossas próprias vontades, ninguém há de discordar que as nossas vontades, nenhuma delas, nem em conjunto, nem individualmente, são soberanas. Se fossem soberanas, elas se sobressairiam diante das circunstâncias que às vezes nosso desejo e a nossa vontade não compartilham daquela mesma situação que por vezes nós vivemos. Posso explicar melhor? Digamos que você deseja fazer uma viagem de carro, ir e voltar tranquilamente. Mas nós bem sabemos que por vezes essa nossa vontade é atrapalhada por um simples prego. Um prego no pneu quebra, dobra essa nossa vontade por terra. Pois aí já aconteceu alguma coisa, quando não há situações mais complicadas do que essa que nos sobrevém. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, por exemplo, que por vezes um filho vá mal na escola e tire notas baixas. Mas ninguém há de discordar que isso às vezes acontece. Às vezes isso acontece.
E assim por diante, meus irmãos, a nossa vontade está mais do que provado e demonstrado que ela não é soberana. E que a vontade de Deus, que é soberana, ela precisa ser aplicada em nossas vidas. Não apenas conhecida, não apenas teoricamente sabida, mas ela precisa de fato e de verdade ser aplicada durante todo o curso da nossa vida. Às vezes nós não atingimos esse objetivo. E João então traz o foco de uma questão que, meus irmãos, eu pensei muito sobre isso já há um bom tempo, que esse assunto, essa mensagem já estava em foco. E como é que nós podemos aplicar a soberana vontade de Deus em nossas vidas? E aí, depois de muito pensar a respeito disso, depois de muito refletir, pelo esclarecimento que João nos dá, a maneira de você aplicar a vontade de Deus na sua vida não está exatamente, propriamente em você mesmo. Está em você, mas não se resume a você mesmo. Antes, a maneira de você aplicar a soberana vontade de Deus na sua vida diz respeito ao próximo. Curioso pensar sobre isso. Porque se você quiser demonstrar amor, se você quiser traduzir o amor de Deus para com as pessoas, para com o mundo, não basta você se amar. É preciso você voltar o seu amor e ter como alvo outras pessoas. Se você quer ser bom, como a Bíblia nos ensina, bom só existe um, que é Deus. Mas se você quiser demonstrar os traços de bondade na qualidade de imagem daquele que te criou, você precisará ser bom com alguém. Ah, mas eu sou muito bonzinho. Para quem? Para mim mesmo. Não vale. Não serve. Então, o foco maior da nossa aplicação da vontade de Deus na nossa vida está voltada para o próximo. E, meus irmãos, é curioso porque nós estamos vivendo em uma geração que é extremamente egoísta. Nós estamos vivendo, a nossa geração, da qual nós fazemos parte, é uma geração extremamente egoísta. E João dedicou, pela inspiração do Santo Espírito, esse trecho que nós lemos agora de 1 João 4, de 7 a 21, para mostrar apenas uma palavra: amor, para fazer a demonstração da aplicação desta palavra enquanto vontade de Deus, já na abertura do verso de número 7, volte seus olhos aí para o verso de número 7 mais uma vez, onde ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A demonstração de que o amor procede de Deus, ela é exercitada, ela é praticada através do amor que eu tenho para com o próximo, para com o meu irmão, para com a igreja, para com aqueles que nos rodeiam. É no próximo que está o foco. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas aqui Deus, na sua santa palavra, por intermédio de João, não está dizendo algo do tipo, percebam, me amem. Ele está nos confrontando quanto às nossas declarações de que nós o amamos. Nós acabamos de cantar: a Ele a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E por vezes, meus irmãos, nós cantamos muitas músicas que dizem a respeito da nossa dedicação a Deus, a respeito de que o que eu quero é Deus, a respeito de que é bem melhor nós estarmos aqui do que em outro lugar, prefiro estar na casa de Deus.
Nós cantamos o nosso amor a Deus em diversas letras, mas o texto ele inicia trabalhando a ideia de que ele não está preocupado com a nossa declaração exatamente de que nós amamos a Deus. Ele parte de um pressuposto de que nós de fato amamos a Deus, mas aí ele experimenta, ele prova, ele testa essa verdade. E eu quero dizer para você que nos escuta nesse momento, que você não precisa ficar declarando que ama a Deus sem cumprir esse teste. E qual é o teste? Que nos amemos uns aos outros. Aí alguém poderia dizer, mas tem muita gente que é difícil de amar. Esse pregador que vos fala nesse momento é um cara difícil, cheio de defeitos. É difícil amar às vezes um irmão que está mais próximo aí de você. Mas me ouça bem. Deus não deixou alternativa, não deixou saída para mim e nem para você. A única saída, a única alternativa que Ele deixa para todos nós é que nos amemos. Não importa se é difícil, não importa se é complicado, não importa se não é perfeitinho, se não é perfeitinha. Não importa se dá trabalho, mais ou menos. A alternativa deixada para nós é que você tem que provar o seu amor a Deus, e a forma de provar o seu amor a Deus é amando ao próximo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E é muito interessante nós refletirmos a respeito disso, meus amados irmãos, porque o filho traz a característica do pai, o filho traz a carga genética do pai. O filho pode até não parecer em nada com o pai, mas se ele for filho daquele pai, qualquer exame de DNA vai dar a resposta certeira: é filho. E o exame de DNA que é proposto para nós, meus irmãos, é que nós amemos-nos uns aos outros. Daí nós estaremos demonstrando que de fato somos filhos de Deus. Se ilude, se equivoca, se engana completamente aquele que diz amar a Deus, como diz o verso de número 20. Olha lá para o verso de número 20. Se alguém disser, amo a Deus, cantar músicas dizendo, eu amo a Deus, cantar com a plenitude de seus pulmões, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não está dizendo talvez não possa amar a Deus a quem não vê. Está afirmando que se não amas a teu irmão a quem vê, não podes amar a Deus a quem não vê. É muito traumático, meus irmãos, nós vivemos no mundo que nós estamos aí, com as situações que aí se desenham para nós. Situações como, por exemplo, nós estamos tendo que, modo de falar, estamos tendo que engolir a seco tudo que estão tentando empurrar goela abaixo de todo aquele que crê na palavra de Deus. Estou me referindo às questões contrárias à palavra de Deus, onde Deus afirma que criou homem e mulher os criou. Deus não deixa margem para qualquer outro tipo de criatura que não seja homem ou mulher. Este é o Evangelho, esta é a palavra, não é a palavra minha. Está escrito aqui e ninguém, porque esta palavra é sustentada pelo próprio Deus, a história prova isso. Ninguém jamais poderá tirar esta palavra de centro. Pode lutar, pode espernear, mas essa palavra sempre estará no centro, até o dia de Cristo Jesus. Quando então, ela servirá de testemunho
para a condenação, conforme diz em Apocalipse. Mas, meus irmãos, esses traumas que nós vivemos nesse mundo, é porque todas as coisas, cada dia mais, são elaboradas, são voltadas para o homem como centro de todas as coisas. O homem como centro do universo. Daí acontece o quê? Vem um vírusinho pequeno e dobra o planeta inteiro de joelhos. Para mostrar como esse homem é poderoso. Para mostrar como esse homem é o centro do universo. Para mostrar como esse homem é forte, como esse homem tem a sua vontade acima de todas as coisas. Os luxos, os confortos, os prazeres, tudo voltado para o eu, para o ego, para o ser humano como o centro de todas as coisas, de todas as atenções. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que todas as invenções, todas as criações humanas, elas têm um propósito maior. Segundo o príncipe deste mundo, que é afastar o máximo de pessoas possível da companhia de Deus. E muitos se têm deixado levar por estas coisas, muitos até povoam as igrejas, muitos até lotam os templos das igrejas, mas esta palavra não lhes entra no coração e eles continuam sendo o centro de todas as atenções, dizendo absurdos como eu exijo, eu não aceito. E as pessoas se esquecem que Deus é Deus soberano e a sua vontade triunfa sobre todas as coisas. E, meus irmãos, se você quiser caminhar afastado de Deus, é simples. Satisfaça os seus desejos pessoais, as suas vontades pessoais, satisfaça o seu enganoso coração. Satisfaça. E você vai perceber que rapidamente, abruptamente, você vai ser tirado da presença de Deus e passará a viver fora da vontade de Deus. É só satisfazer aos desejos do seu coração. Há muitos que se dizem cristãos, mas na verdade estão vivendo não tem nada a ver. Há muitos que vivem maritalmente com pessoas que não são seu marido de fato e não são a sua esposa de fato. Mas isso não tem nada a ver. No entanto, quando nós nos reportamos à palavra de Deus, nós percebemos que ela diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos, meus irmãos, que a glória pertence a Deus. Não pertence a nenhum de nós, então é vão buscar qualquer glória para nós mesmos. Antes precisamos dizer: graças a Deus por isso, graças a Deus fiz aquilo, graças a Deus alcançamos esse sucesso ou aquele. Graças a Deus. Antes precisamos dizer: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Como nós sabemos, meus irmãos, essa geração egoísta que nós estamos vivendo, nossa geração, é uma geração egoísta e você consegue fazer essa leitura nos mínimos detalhes. Por exemplo, a pessoa está lá, um estacionamento lotado, e aí tem 2 vagas. Aí o que ela faz? Põe o carro atravessado de tal sorte que não cabe o segundo carro na vaga que estaria sobrando. A pessoa vai ao mercado, o mercado está cheio, está lotado. Aí a pessoa está com o seu carrinho de compra, o que ela faz? Ao invés de encostar o carrinho pertinho da gôndola, para não atrapalhar ninguém, preocupado com os demais, com o livre trânsito, o que ela faz? Deixa o carrinho atravessado no meio do corredor e vai olhar a prateleira. As pessoas veem uma grávida
ali com os seus 8, 9 meses, se colocar em pé na sua frente, no ônibus lotado, e elas não levantam. E pior, por vezes estão sentadas, isso não tem mais hoje, todos os assentos são preferenciais no transporte público no DF, mas até bem pouco tempo ainda sentavam-se no assento preferencial. E a gravidinha lá pode passar, né? A mulher ali, já na situação, né, às portas de dar à luz, passam a viagem às vezes de 1 hora e meia, daqui até o plano. E o cidadão às vezes, ou a cidadã, sentado nos assentos que eram preferenciais, hoje todos são. Mas, meus irmãos, eu quero lhes contar uma ilustração. As pessoas se afastam da palavra de Deus e não compreendem por que as coisas acontecem. Diz que um rapaz, numa situação de sofrimento familiar, traumas familiares, discussões, quebras de relacionamento familiar, ele procurou o pastor e aí perguntou assim: pastor, o senhor sabia que houve um terremoto na Síria em certa ocasião? E naquela ocasião morreram 230 mil pessoas. O senhor sabia disso? Pastor, o senhor sabia que houve um tsunami lá no Oceano Índico em uma certa ocasião? E toda a costa ali da Ásia, do sudeste da Ásia, do sul da Ásia, foi atingida, onde morreram 225 mil pessoas? O senhor sabia disso? Pastor, o senhor sabia que em uma certa ocasião houve um terremoto na China que matou 235 mil pessoas? Pastor, o senhor sabia que na Índia, uma vez, ocorreu um ciclone que ficou conhecido como ciclone da Índia? E naquela ocasião morreram 20 mil pessoas afogadas e num total de cerca de 300 mil pessoas. O senhor sabia disso? Então, pastor, me responde uma coisa. Se Deus é Deus, se Deus existe, se Ele é amor, por que estas coisas acontecem? Ao que o pastor calmamente respondeu: olha, você já fez tudo o que a Bíblia manda você fazer? E você já deixou de fazer tudo o que a Bíblia lhe proíbe fazer? Já? Não? Eis o motivo que a raça humana se encontra onde ela se encontra. Meus irmãos, afastado da vontade de Deus, eu quero dizer para você, como sendo uma verdade, ainda que alguns digam que não existe verdade absoluta, mas uma verdade comprovável é que se você quiser alcançar a sua ruína, afaste-se de Deus. Viva fora da vontade de Deus. Aí você estará alcançando a sua ruína. Às vezes você pode até viver os seus dias aqui na terra como viveu o rico, lá da história de o rico e Lázaro, regaladamente. Às vezes você pode observar que pessoas que não servem a Deus, elas vivem uma vida tranquila, uma vida sobranceira. Mas a própria palavra de Deus nos adverte para que nós não tenhamos inveja dessas pessoas. Porque é certo que o nosso lar não é aqui. Nós não nascemos para viver nesta terra, mas nós nascemos para viver eternamente com Deus. E para que nós alcancemos esta vitória, para que nós testifiquemos da verdade em cima dessa vitória, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus prescreve e não viver de acordo com o que a palavra de Deus proíbe. Nós não podemos ser domados pelo não tem nada a ver e pelos ensinamentos egoístas que este mundo prega.
onde as pessoas só se preocupam consigo mesma, enquanto João está dizendo, olha, se preocupem em amar o próximo. Você quer ver uma prova de que muitas vezes nós somos contagiados por esse pensamento egoísta? Às vezes nós não nos compadecemos com o problema do nosso próximo, nosso irmão de dentro da igreja. Como é de conhecimento dos irmãos, a minha cabeça não ajuda muito para a lembrança das coisas. Mas uma coisa que eu achei muito bom foi o grupo de WhatsApp da igreja. Porque está lá um irmão e fala assim, ore pelo meu tio. Aí vem o outro e fala assim, ore pela minha amiga. Aí vem, ore pela irmã que está fazendo tratamento de câncer. Aí vem outro e ore pela minha filha. E aí aquilo lá mantém viva a nossa lembrança. Mas tem gente que não dá importância. Não é uma crítica que eu desejo fazer, mas é um alerta. Porque se eu não me compadeço, eu não me importo com o meu irmão, aonde é que está demonstrado o amor que eu sinto por ele? Onde? Ninguém vai discordar. Quando alguém que nós amamos está passando um problema, nós estamos juntos. Nós nos compadecemos, nós sofremos juntos, nós acompanhamos, nós fazemos tudo ao nosso alcance para solucionar aquele problema. Vamos juntos. Por quê? Porque amamos. Irmãos, Jesus Cristo diz lá em Mateus 25, lá em Mateus 25, Jesus Cristo fala a respeito do último dia, do dia do grande julgamento. E aquele texto, ele traz algumas considerações que nós precisamos sempre refletir sobre elas. Eu me refiro à primeira parte, onde diz, vinde benditos de meu Pai, e entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estive preso e fostes visitar-me. E aí os discípulos, então, que estarão ali à direita de Deus Pai, perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando o Senhor esteve preso e nós fomos vê-lo? E aí Jesus responde, cada vez que você fez isso, alguma dessas coisas, por qualquer destes meus pequeninos, a mim me fizeste. O próximo. Ah, mas agora eu vou fazer uma escala, né? Está aqui descrito, então, o que eu tenho que fazer? Tenho que alimentar alguém que esteja com fome. O que eu tenho que fazer? Tenho que vestir alguém que não tenha roupa. O que eu tenho que fazer? Visitar um doente. O que eu tenho que fazer? Visitar um preso. Irmãos, não é taxativo, não é exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo, mas Ele está dizendo a respeito de você se compadecer, a respeito de você amar. A vontade de Deus aplicada na vida da igreja, meus irmãos, é que a igreja se ame. Olha só, o verso de número 7 diz assim, amemos-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Lembra? Tem a carga genética de Deus, é filho de Deus, com todos os direitos que isso significa. E conhece a Deus. Lembra lá de Jó? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Tem muita gente que vive a vida todinha e não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? Porque não é nascido de Deus. E por que não é nascido de Deus? Porque não ama.
pontualmente assim. Aquele que não ama, aí vem o contraponto. Verso 8, acompanha aí. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Irmãos, só os vivos podem amar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Só os vivos podem amar com esse amor completamente voltado para o Senhor e Salvador de nossas vidas, esse amor que tem um propósito maior do que o simplesmente ser reconhecido, do que o simplesmente ser visto, ou bem visto, quero dizer, pela sociedade, esse amor que nos conduz a uma eternidade com Deus, por sermos filhos dele e por o conhecermos. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Meus irmãos, não é possível que nós tenhamos amado a Deus primeiro, antes foi Ele que nos amou primeiro, ou seja, foi Deus que te ensinou como fazer. Nenhum de nós pode dizer, eu não sei como amar o meu irmão, não sei como amar o meu próximo, não sei como fazer essas coisas, porque foi o próprio Deus que deu a instrução, que deu a lição e que ensinou como é que nós devemos fazer. E como é que nós devemos fazê-lo? É abrindo mão do nosso eu, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos particulares, individuais e egoístas, e negando-nos a nós mesmos. Rapaz, mas eu não posso nem ver a Ângela, nem pintado de ouro, nem amarelinha como ela está. Não suporto nem olhar. Mas Deus disse que eu preciso amá-la, é uma decisão. Está tudo certo, viu? Foi hipoteticamente falando. Eu tenho que amá-la, é uma decisão. Eu tenho que fazer por onde, eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus, porque eu preciso alcançar esta meta de amar aos meus irmãos uns aos outros. Não faz distinção se mora perto, se mora longe, se é bonito, se é feio. Não faz distinção se é pobre, se é rico. Não faz distinção de cor de pele, não faz distinção. Mesmo a pessoa mais pecadora, mais desenquadrada da palavra de Deus, ela é alvo do nosso amor. Não significa que eu vou aceitar os seus procedimentos em desacordo com a palavra de Deus, mas antes vou buscar norteá-lo ou norteá-la de acordo com a palavra de Deus, dando a compreensão da prática da palavra de Deus. Vem como está, é o que a Bíblia nos diz. Venha como você estiver, mas não diz fique como você veio. É um processo de santificação, é um processo de abrir mão até o dia de Cristo Jesus. 10 anos, só 10 anos, não adianta. 30 anos, não adianta. Adianta você fazê-lo enquanto o Senhor for servido, conservá-lo com vida. A vontade de Deus, meus irmãos, aplicada à vida da igreja, é saber que Ele foi quem nos perdoou. E a vontade de Deus aplicada à vida da igreja é de que nós devemos colocar em prática o que aprendemos com Ele. Ele perdoou os nossos pecados, se fez propiciação pelos nossos pecados, pagou a culpa que pesava sobre nós. E quem somos nós para não aceitar qualquer de seus filhos? Mas aí como é que eu preciso fazer? Exorta, corrige, disciplina, mas não odeie. Não odeie.
Parece uma coisa impossível, meus irmãos, mas não é. É possível. Basta você beber mais e mais e mais e mais desta fonte, que é a palavra de Deus. E cada vez que você beber desta fonte, que é a palavra de Deus, você perceberá o quanto você necessita de Deus. E você perceberá o quanto o teu próximo também necessita de Deus. E nesse conhecimento de que nós somos pecadores e carecemos de Deus, nós cresceremos juntos e chegaremos aos céus juntos. Deus quer receber uma turma enorme. Deus quer receber naquele grande dia um número enorme de pessoas. E Ele não precisa de você, mas Ele conta com você e deixou essa responsabilidade para cada um de nós, que nós nos amemos, porque quantos já não foram embora das igrejas pela falta de amor? Quantos? Quantos, por não aguentarem, não suportarem amar aqueles que permanecem, também saem? Todo mês, nós nos examinamos a nós mesmos. Todo mês, nós comemos o pão e bebemos do cálice. Todo mês. Mas aquele que come e bebe sem se examinar, come e bebe juízo para si. Pois é impossível eu dizer que ama meu irmão, que ama meu Deus, melhor dizendo, se não amo ao meu próximo. É impossível dizer. Às vezes essa tarefa é dura, mas não é impossível. Às vezes essa tarefa é muito dura, meus irmãos, quando nós temos alguém que pisa no nosso calo, que põe o dedo na ferida em cada oportunidade que tem. Mas em obediência ao nosso Deus, nós precisamos amar. A vontade de Deus aplicada na minha vida particular, ela tem relação, meus irmãos, com o fato de conhecermos a Deus. Olha conosco aí no verso de número 13, que diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Permanecer no amor, meus irmãos, é essencial. Permanecer no amor, e esse amor aí tratado por João, é esse amor que nós dedicamos à causa de Cristo, ao ministério do reino de Deus, ao crescimento do reino de Deus, e isso só é possível através do amor ao próximo, pois quem gostaria de estar em um lugar onde ele é odiado, onde ele não é bem quisto? Quem gostaria? Pisou no calo. Meus irmãos, nós temos que amar. Me magoou. Meus irmãos, nós temos que amar. Me feriu profundamente com as suas palavras. Meus irmãos, nós temos que amar. Não é um fardo que nós nos colocamos, mas é uma deliberação espontânea, natural, que Deus coloca em nossos corações, que nós precisamos disso. Não foi algo que inventaram os homens, não foi algo que nós chegamos no consenso aqui e falamos vamos fazer, mas é uma característica essencial de todo cristão. É uma característica essencial de todo filho de Deus, porque se nós permanecemos nele é porque nós o conhecemos, mas nós não podemos conhecer, como já foi dito,
se nós não amarmos o próximo. São coisas incongruentes. Permanecer em Deus, conhecer a Deus, dizer que ama a Deus, se você não tem apreço, se você não preza pela vida desta pessoa que está aí próximo de você. Se você, meu irmão, ouça bem o que eu vou dizer. Se você escolher esse lugar para sentar longe de um ou outro que aqui se encontra, você está em pecado diante de Deus. E se você já fez isso, você está em pecado diante de Deus. E se você pensa em fazer isso outra vez, eu quero dizer que você está sendo resistente, resiliente no pecado. A vontade de Deus aplicada na minha vida é que nós sejamos aperfeiçoados no amor dele. E você sabe para quê? Verso 17 diz: para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Meus irmãos, eu quero dizer para você, e isso está aí no verso 18 também, que as pessoas têm muita preocupação, às vezes, a gente percebe isso de um ou outro irmão, que questiona assim, mas eu não tenho certeza se eu sou salvo. Já ouviu isso, pastor? Eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se estou no caminho certo, não sei se eu estou dentro da vontade de Deus. Eu tenho muito medo da morte. E eu tenho esse medo da morte porque eu não tenho certeza das coisas finais, eu não sei como é que as coisas vão acabar, eu não sei. Eu quero dizer para você, para a sua segurança, que se você ama ao seu próximo, com esse amor que Deus te dedicou, com essa dedicação que Deus teve para com você, você está no caminho certo e você pode ter a convicção no seu coração de que você permanece em Deus e que você tem conhecido a Deus. Quando você pratica estas coisas, estes atos de amor, essas demonstrações de amor, não apenas quando nós cantamos as letras das músicas, mas de fato, de verdade. Eu quero dizer para você que cada vez que você dobra o seu joelho no seu quarto, nas altas madrugadas da noite, orando por aquele irmão, tendo apreço por aquela irmã, que tem as suas dificuldades e tem buscado diante de Deus a resposta, a solução para os seus problemas, e cada vez que você dobra o seu joelho por este pequeno, é para Deus que você está fazendo. Esta é a demonstração de amor que o Senhor quer, porque Ele não deseja sacrifícios. Ele requer obediência. Obediência à sua palavra que nos diz: amem uns aos outros. Amem imperativamente. Amem determinadamente. Amem liberalmente. Amem. Digo e repito, você não é para você se afinar com os pecados do teu próximo, mas é para você amá-lo, para você ajudá-lo, para você exortá-lo, para você corrigi-lo, para você mostrar o que Deus quer, revelado conforme a Sagrada Escritura. Não tenha medo. Não tenha medo das coisas futuras, não tenha medo do dia do juízo, não tenha medo do grande julgamento, não tenha medo da morte, não tenha medo. Permaneça em Deus, conheça Deus, pratique a sua verdade e você estará nele. Vocês podem ler comigo o verso de número 20, todos a uma só voz, vamos lá, verso de número 20. Todos? Está aqui? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso,
Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmão, você sabe o que é uma lei? Uma lei é uma regra e que deve ser observada. E que a não observância desta regra, desta lei, tem consequências. Por exemplo, furar um sinal vermelho, tem multa. O problema é que a sociedade brasileira se aproveita quando não tem um pardal, né? Quando não tem lá a câmerazinha, aí às vezes, né, se aproveita. Mas não é assim que funciona diante de Deus. Diante de Deus está estabelecida aqui no verso 20 uma lei. E esta lei diz claramente que ou você ama seu irmão, ou você não ama a Deus. Esta é a lei. Ou amamos ao nosso irmão a quem vemos, ao nosso próximo, ou não amamos a Deus. Simples assim. E meus irmãos, eu quero já caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: que o que Deus deseja de você é uma vida prática. Vou repetir. O que Deus deseja de cada um de nós é uma vida prática. O verso 21 diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus não coloca nesse texto em xeque o fato de você amar a Deus, mas ele coloca em xeque o fato disso não ser verdade se você não amar ao seu próximo. Feche seus olhos. Santíssimo e eterno Deus, misericórdia de nós, ó Pai. Misericórdia de nós, porque o Senhor contempla os nossos corações e o Senhor sabe de todas as vezes, de cada ocasião que nós odiamos o nosso próximo. Que nós, naquele momento de muitas vezes de ira, de raiva, de fúria, nós deixamos, ó Deus, de apreciar o nosso próximo, deixamos de nos comprazer com a presença deles. E, meu Deus, o Senhor sabe quantas vezes isso aconteceu a cada um de nós. E o Senhor sabe quantas vezes nós entristecemos o seu coração com isto. E nós queremos clamar ao Senhor pela tua misericórdia, queremos clamar ao Senhor pelo teu perdão, para cada ocasião que nós procedemos, ó Deus, de um modo perverso, de um modo desagradável aos teus olhos, nós te pedimos perdão. Te pedimos que o Senhor possa consolidar o nosso amor que temos para contigo, pela manifestação do amor que temos para com o nosso próximo. Que nós possamos, pela tua misericórdia, sermos aprovados nesse teste, sermos aprovados, ó Deus, nesta prova. Tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas. Concede-nos, ó Deus, da tua graça, concede-nos da tua vontade, concede-nos, ó Deus, da força que nós necessitamos para alcançar esta dádiva de amar-nos de fato, de verdade, sem barreiras, sem limites uns aos outros, ó Pai, até o dia de Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, como teus filhos. Perdoa-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Perdoa, ó Deus, as nossas imperfeições. E abençoa-nos, ó Deus, para que não seja sempre assim. Para que nós possamos conseguir dia a dia evoluir nesta tarefa. Abençoa-nos, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor Jesus.